Boa noite a todos, dando então continuidade aos estudos da noite do livro Pão Nosso, o Evangelho de Jesus explicado por Emmanuel. A lição de hoje tem o título Sempre Vivos. O texto do Evangelho, a anotação é de Marcos, no capítulo 12, versículo 27, palavras de Jesus. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos, por isso vós errais muito. E Emmanuel então explana esse pequeno texto do Evangelho dizendo-nos: considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Então, essa palavra morte, se utiliza como se tivesse acabado. Fulano morreu. Mas ele está dizendo que a gente tem que entender não como uma cessação da vida, mas sim uma atividade transformadora da vida. Ou seja, no corpo ou fora do corpo, estamos vivos, porque somos espíritos imortais. No corpo, com a oportunidade de vivenciar as bênçãos que Deus nos oferta em nosso próprio benefício, transformando a nós mesmos, corrigindo os nossos defeitos, modificando as nossas atitudes, nesse tempo em que estamos transitoriamente no corpo. Ao sairmos do corpo, vamos retornar à pátria espiritual, levando conosco o mesmo patrimônio conquistado por nós. Retornamos novamente, se for necessário, trazendo de novo esse patrimônio conquistado, para melhorarmos ainda mais, se aproveitarmos a experiência transitória num corpo físico. Então, no corpo ou fora do corpo, somos vivos, porque somos espíritos. No corpo, utilizando um corpo, dizemos alma, mas quem manifesta as mãos, ou o nosso agir, o nosso falar, não é o corpo, é a nossa alma, ou seja, o nosso espírito que traz esses movimentos. O corpo só obedece, ele só obedece ao comando da nossa alma. E continua Emmanuel dizendo: espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica de despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez ou do crime. Então, como ele diz aqui, espiritualmente falando, só há esse gênero de morte, que é quando nós, pela nossa consciência manchada no mal, entramos na tortura íntima do remorso porque fizemos algo errado, ou ficamos paralisados nos abismos da leviandade, da nossa insensatez, do crime que cometemos muitas vezes conosco mesmo, porque quando a gente faz o mal para o outro, a gente não está fazendo só para o outro, estamos fazendo para nós, porque disse Jesus que tudo que nós fazemos para o outro, fazemos para nós. Então caímos nessa tortura, nesse momento tão difícil, criados por nós. Então é como uma morte. Olha quantas vezes nós matamos a nossa esperança, quando matamos também, quantas vezes matamos a esperança dos nossos irmãos, matamos a alegria daqueles que convivem conosco, pela nossa maneira de agir, de falar. Não nos proporcionamos para nós a paz tão necessária dentro de nós. Matamos em nós a alegria de viver,
pela nossa insensatez, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, e também fazemos isso com os nossos irmãos, aqueles que convivem conosco. E ficamos responsáveis pelo que fazemos com os outros e conosco mesmos. E continua Emmanuel dizendo: é chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Ou seja, aqui estamos vivenciando momentos maravilhosos, onde temos a oportunidade de convivermos com todos e aprendermos lições maravilhosas, tendo como roteiro para nós o Evangelho de Jesus, que é esse roteiro de luz, mas muitas vezes nos deixamos desviar pelos caminhos da dor e do sofrimento, quando agimos contrário às leis de amor. E aí, então, nesse momento, perdemos a oportunidade grandiosa de aprendermos lições, de edificarmos a nossa alma, de sermos felizes. Quantas vezes nós queremos ser felizes, mas à custa da felicidade do outro, quando a felicidade nasce de dentro de nós e não de fora. Quantas vezes maltratamos os nossos irmãos porque eles não nos aceitam como somos, trazemos para nós dor e sofrimento. E diz Emmanuel: em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Então, quando nós demoramos a reconhecer que somos todos, no corpo ou fora do corpo, vivos, que a morte não nos isenta das dificuldades que nós cometemos, dos erros que praticamos contra os outros e contra nós mesmos, que chegamos à vida espiritual tal qual somos e que vamos responder por aquilo que fazemos. Se aqui estamos vivendo em paz com todos, vamos chegar da mesma forma. Mas se estamos vivendo uma vida tribulada, cheia de erros, de desenganos, vamos chegar no plano espiritual da mesma forma. Teremos as mesmas companhias aqui conquistadas. Então, esse patrimônio individual é de cada um. Então, é isso que Emmanuel nos diz. Então, cometemos erros pela falta de amor em nossos corações, de vivenciarmos o amor. Nos deixamos dominar pelo orgulho, pela vaidade, que nos leva às maiores quedas. Continua Emmanuel dizendo: em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e o inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Então, a doutrina espírita nos esclarece que estamos num céu ou num inferno de acordo com o nosso estado de consciência. Então, nós muitas vezes, nos problemas que surgem nos nossos lares, a gente diz: meu Deus, lá em casa está um inferno, a vida é um inferno. E de repente a coisa muda e a gente fala: nossa, graças a Deus, lá agora está todo mundo em paz. Mas a gente não percebe que a causa daquele transtorno era nós mesmos, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. E quando começamos a modificar, o ambiente vai se asserenando, porque vamos auxiliando os nossos irmãos. Então temos que observar em nós: será que as dificuldades que surgem, os desentendimentos, será que não está ali a nossa falha? Será que não fomos nós os provocadores? Porque a gente sempre gosta de mostrar o erro do outro, mas nunca assumimos os nossos próprios erros. Quem erra é o outro, quem ofende é o outro, quem condena é o outro. Mas será que não fazemos as mesmas coisas? Então devemos observar e fazer como Jesus nos ensina. Fazermos a nossa parte,
nos transformarmos, sermos pessoas melhores, não com as palavras, mas com os atos, com as atitudes, porque as palavras, elas vêm e vão, mas o exemplo, esse permanece, esse ninguém esquece. As palavras a gente esquece, mas o que a pessoa fez, nós vamos recordar. Era uma pessoa tão bem, fazia todo bem, igual ela não conhecia outra. Mas se não foram agir dessa maneira, a gente já aponta os defeitos, né? Ou não vamos recordar das palavras belas que ela decantou e que falou. Então, as nossas atitudes falam alto. E como ele diz aqui também, nós sabemos que o corpo é apenas uma vestimenta. Saímos do corpo, continuamos vivos. Então não tem como voltarmos e ressuscitar aquele corpo que já se desfez. Vamos voltar sim num corpo novamente físico, tendo como pai ou mãe outros ou aqueles mesmos que nos foram pais anteriormente. Então é o Evangelho, Jesus nos ensinando tudo isso. E muitos espíritas, eu vi um fantasma, olha, é um anjo com asas. Então é o que ele está dizendo, continuamos ainda errando nessas verdades tão simples que Jesus nos decanta no seu Evangelho. Somos espíritos imortais. Mostrou-nos, por exemplo, lá no Monte Tabor, quando 2 espíritos se materializaram e ele transfigurou-se, Moisés e Elias. E foram reconhecidos esses espíritos pelos discípulos, Pedro, Tiago e João. E eles então, recordando que Elias teria que vir primeiro, perguntam a Jesus. Mas não era necessário, porque lá atrás os profetas anunciaram que antes dele vir, Jesus, Elias viria primeiro. E ele diz, mas ele veio, só que os homens não o reconheceram. E decantou como Elias voltou na forma agora, num outro corpo físico, mas os seus discípulos reconheceram que Jesus falava de João Batista. Então retornamos no novo corpo para continuarmos as nossas tarefas de aprendizado ou de sublimação, enfim, somos todos, disse Jesus aqui na terra, espíritos ainda enfermos, e estamos numa escola onde aprendemos a nos melhorarmos e a curar os males da nossa alma. E continua Emmanuel dizendo, quem passa pela sepultura, prossegue trabalhando, e aqui, no plano espiritual, quanto aí, aqui no corpo físico, só existe desordem para o desordeiro. Então, da maneira que vivemos a nossa existência aqui no corpo físico, ao voltarmos ao plano espiritual, vamos continuar com as mesmas companhias e as mesmas atitudes. Então, não há um milagre, porque saiu do corpo, transformou-se. Não, vamos continuar a sermos nós mesmos, carregando conosco aquilo que nós somos. É um patrimônio individual. Na crosta da terra, continua Emmanuel dizendo, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Encarnado ou desencarnado, aqui próximo da terra ou em mundos superiores, continuamos a ser vivos. Não morremos porque saímos do corpo. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos e nem adivinhos. Quantas pessoas desejam falar com seus familiares que já retornaram à pátria espiritual para ter alguma informação ou alguma orientação, ou enfim, se eu vou estar bem, se vai acontecer isso ou aquilo na minha família. Eles não são magos e nem adivinhos, é o que ele está dizendo. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Saímos do corpo e vamos continuar o nosso aprendizado. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. E Emmanuel finaliza dizendo, guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que o nosso Pai é Deus dos vivos e imortais. Então, somos vivos
imortais, não morremos, saímos do corpo, mas não saímos da vida, continuamos a ser nós mesmos. E ele diz na lição, uma outra lição aqui do livro Coragem, dizendo que a vida é luz, doação, alegria e movimento. Então a vida é luz. Será que nós estamos fazendo da nossa vida, da nossa existência aqui, essa luz brilhar aonde nós estejamos? Será que pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, estamos doando alegria para aqueles que nos cercam? A morte, diz ele, é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Então, a morte é esse lado sombrio que nós trazemos em nós. Muitas vezes estamos num corpo físico, achamos que estamos vivos, mas por dentro, no nosso íntimo, estamos cadaverizados. Nada está bom, nada nós conseguimos alcançar, porque o pessimismo que está dentro de nós, ou as sombras que guardamos, acalentamos dentro de nós, elas permanecem tolhendo todas as oportunidades da alegria, desse movimento da vida, dessa luz que nós devemos abrigar dentro de nós. E ele então diz para a gente analisar as forças vivas que nos rodeiam e observar a natureza a desfazer-se em cântico de trabalho e de amor, assegurando-nos bem-estar. Trabalha sem pedir nada, sem exigir nada de nós, apenas trabalha para a segurança nossa. E é a árvore, também ele diz, é a árvore a crescer na produção intensiva para nos auxiliar. O manancial de água a desfazer-se em cânticos de trabalho e de amor, assegurando-nos o bem-estar. Então a natureza, ela é perfeita, ela nos auxilia em todos os momentos, né? E ele ainda diz que a água, ela nos traz esse alimento, né? Assim, nos preservando a saúde da nossa existência aqui na terra. Mas, diz ele, mas não longe de ti, podes ver igualmente a morte, no poço estagnado, em que as águas se corrompem, ou seja, ela se altera, modifica-se, e se a gente tomar aquela água, o nosso corpo pode vir a falecer, contaminada por bactérias. Então podemos vê-lo também. Na enxada inútil que a ferrugem devora, então encostamos, ela não serve para nada, porque nós a encostamos, não é? No fruto desaproveitado que a corrupção separa ou afasta. E ele diz, depende de ti acordar e viver, valorizando o tempo que o Senhor te confere, entendendo o dom de ajudar, aprender, amar e servir. Então não estamos aqui por acaso, estamos aqui com a oportunidade de aprender a amar, a servir, a ajudar a nós mesmos, porque quando ajudamos os outros, os primeiros beneficiados somos nós, porque estamos aprendendo a nos doar aos nossos irmãos. São tarefas que nós precisamos aprimorar em nós, conquistas que realizamos dentro de nós. Muitos nascem, diz Emmanuel, e renascem no corpo físico, transitando da infância para a velhice e do túmulo para o berço. A maioria das almas cadaverizadas no egoísmo e na rebelião, na ociosidade ou na delinquência, a que irrefletidamente se acolhem. Ou seja, desobediente às leis de Deus, nós chegamos no corpo físico, retornamos novamente à pátria espiritual, sem o aproveitamento do tempo que nos foi concedido para aqui estarmos e transformarmos as nossas vidas. Que todos nós viemos com esse propósito. Ninguém nasceu aqui só para passar férias, gozar férias, não. Viemos com o propósito de aqui estarmos
para aprimorar os nossos sentimentos, aprendermos a amar, a servir, a nos doar em favor dos nossos irmãos e assim reparar as faltas do nosso passado. Absorvem, diz Emmanuel, esses que nascem e renascem no corpo físico, sem a responsabilidade do dever a cumprir, absorvem os recursos da terra sem retribuição, recebem sem dar, exigem concurso alheio sem qualquer impulso de cooperação em favor dos outros, e vampirizam as forças que encontram, quais sorvedouros que tudo consomem sem qualquer proveito para o mundo que os agasalha. Então falta em nós a responsabilidade de servir, de amar, de aproveitar tudo que nos é dado gratuitamente. Nós não pagamos pelo ar que respiramos, pelo sol que nos aquece, pela lua que clareia as nossas noites, as estrelas que embeleza o nosso cenário, o luar, as águas, enfim, tudo que temos, Deus nos deu de graça, sem pedir nada em troca. O nosso corpo físico, que é uma bênção de Deus, trabalha o nosso coração, as células do nosso corpo, nós nem nos apercebemos do que elas trabalham para nos manter com o nosso sistema circulatório em dias. Quando assim não acontece, é por causa da nossa irreflexão, da nossa ainda falta do amor dentro de nós. Criamos as doenças para o nosso corpo físico, criamos o desequilíbrio para a nossa mente, quando não as utilizamos no bem de todos, quando deixamos penetrar sentimentos que nos fazem mal, que nos fazem sofrer, quando abrigamos ideias outras que vão surgindo, quando não higienizamos o nosso pensar, quando não cuidamos do nosso pensamento, nós adoecemos, vem a depressão e tantos outros males. No nosso corpo, a mesma coisa. É comprovado pela ciência que o câncer é enfermidade da alma. E continua Emmanuel dizendo, finalizando, ele diz: semelhantes companheiros, esses que nascem e renascem no corpo físico, transitando do corpo até a velhice, na rebelião, no egoísmo íntimo, são realmente os mortos, dignos de socorro e de piedade, porquanto a distância da luz que lhes cabe inflamar em si próprios, em nós mesmos, preferem um mergulho na inutilidade, acomodando-se às trevas. E aí ele nos convida: lembra-te dos talentos com que Deus te enobrece o sentimento e o raciocínio, o cérebro e o coração, e fazendo verter a glória do bem, através do teu verbo e de tuas mãos, desperta e viva, para que das experiências fragmentárias, ou seja, frações de experiências que temos quando no corpo físico, do aprendizado humano, possas um dia alçar voo em direção à vida eterna. Então, lembrarmos sempre desses talentos que Deus nos proporciona e enobrecer com esses talentos o nosso sentimento, o nosso raciocínio, o nosso coração, fazendo verter para nós a glória do bem, que só nos faz bem através da nossa fala, através das nossas mãos. Devemos, ele diz, despertar e viver, para que dessas experiências pequenas que temos, nessa experiência física, nesse aprendizado humano, possamos um dia alçar então voo em direção à vida eterna, com esse patrimônio conquistado por nós mesmos. Então ninguém fará essa tarefa por nós, somos nós, os autores da nossa felicidade ou da nossa desdita, da nossa alegria ou da nossa tristeza, das enfermidades ou da nossa cura da nossa alma. Isso não significa que mesmo agindo no bem não vamos ter enfermidade. Vemos no exemplo Chico Xavier, quantas dores, quantas enfermidades ele trouxe no corpo físico, mas nos deu lições grandiosas de amor ao próximo, a si mesmo, e em nenhum momento rebelou-se
contra as dores e as dificuldades que ele trazia. Quando um dia ele perguntou a Emmanuel por que ele precisava passar por aquela doença ou se curar, Emmanuel diz: não estamos aqui para rasgar processo de ninguém. Então, quando reencarnamos, trazendo todo um mapa reencarnatório das nossas necessidades, do que fizemos lá atrás. Nessa existência não recordamos, é uma bênção, porque se recordássemos, certamente seria uma vida muito mais difícil. Então, a oportunidade, também não teríamos mérito, porque deixaríamos de fazer, porque sabemos o que iria nos acontecer. Então, o mérito está em nós fazermos todo o bem, vencermos as nossas próprias dificuldades, para então alcançar a plenitude do amor dentro de nós mesmos e chegar àquele momento glorioso de ter cumprido com o dever e com a trajetória da nossa reencarnação, cumprindo com todos os requisitos. Então, todos trazemos no mapa reencarnatório que vamos passar no campo das dores, das provas, dos momentos difíceis, o reencontro com os familiares também, como nós, difíceis como nós. A gente diz o difícil é outro, mas na verdade também somos pessoas dificílimas, porque por isso estamos aqui. Se fôssemos bons, não estaríamos aqui, não é? Vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, pela oportunidade de estarmos no corpo físico, a Jesus, o nosso irmão, que disse que não nos abandonaria enquanto houvesse um só gemido aqui na terra. Então, nós agradecemos, ó Jesus amado, pela Tua presença, a nos auxiliar com Teu Evangelho de amor, lições preciosas que devemos colocar na prática da nossa vida. Fortalece em nós, Jesus, o bom ânimo, a coragem para, diante dos momentos difíceis, não nos afastarmos da Tua presença e assim colocarmos em prática todo o ensinamento que nos trazes do amor uns para com os outros, da compreensão, da tolerância, de agradecermos todos os momentos bons, os momentos difíceis, porque aprendemos que a dor e o sofrimento, ela também nos traz lições preciosas para que aprendamos a conquistar dentro de nós a paz e a serenidade. Ajuda-nos, ó Jesus, a estarmos sempre atentos ao nosso falar, ao nosso agir, corrigindo-nos em nós mesmos todas as nossas atitudes e educando os nossos órgãos que são vivos e educáveis, principalmente o nosso pensar. Fica conosco, Jesus, abençoando-nos a todos que aqui nos encontramos, os nossos familiares em nossos lares, pedindo por todos os irmãos que se encontram enfermos nos hospitais ou mesmo em seus lares, que a Tua paz envolva a todos. Os nossos irmãos que estão passando por privações difíceis nesses momentos aqui no nosso país, e não só no nosso país, mas em todos os países, os que se encontram também em guerra, que a Tua paz, Jesus, envolva a todos e que tenha misericórdia para com aqueles que promovem a dor e o sofrimento. Fica conosco, abençoando-nos, não somente a nós encarnados, mas também os desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja.